Olá a todos, bem-vindo à nossa quinta aula. Bom, hoje a gente vai falar sobre funções, na realidade, no espaço, né, tridimensional e falar um pouquinho isso pode ser estendido para o espaço n-dimensional, sem problemas nenhum. Mas, assim, os exemplos, né, só podem ser dados em 3 dimensões, porque nós enxergamos em 3 dimensões. Então, a partir de 3 dimensões, temos o problema de, né, percepção de graficamente. Mas vamos lá, vamos botar a mão na massa para a gente saber o que a gente está falando. Então, vamos falar de funções de n variáveis, tá? Começando a falar das funções de 3 variáveis, ok? Então, vamos lá. Então, vamos nós. Então, funções de várias variáveis. Deixa eu chegar meu negocinho para cima, porque ele sempre fica aqui perturbando, né? Então, vamos falar de funções de várias variáveis. Vamos começar com o espaço tridimensional, tá? Então, é o conjunto de todas as triplas ordenadas, aonde todos os números são números reais. A gente denota por R3 ou R, cartesiano R, cartesiano R, aonde cada uma dessas entradas são reais. Ok? Bom, vamos lembrar aqui de uma coisa, né? O R1 é uma reta. O R2, né? Quando a gente tem uma função, deixa eu pegar a canetinha. Quando você tem uma função, né? Quando você tem uma função, né? Y, né? Igual a f de x, né? Você representa aqui no plano cartesiano R2, e a gente já viu que cada ponto do R2, né, é formado por XY, né? O gráfico, isso aqui é o gráfico de R2, né? Que é formado exatamente pelos pontos XY. A gente pensar bem, isso aqui é um gráfico, né, no R2. Não necessariamente precisam ser funções para a gente poder ter curvas no R2, né? A gente já viu que uma circunferência, né? Simplesmente centrada na origem de raio 1, é que não é uma função y igual a f de x, mas que pode ser representada porque os pontos de R2 são representados ponto a ponto. Assim como acontece em R3. Ok? E aqui a gente vai, né? Se você olhar como função, tá? Como função, você vai ter, a gente vai chamar de z, tá? A última coordenada, e você vai ter aqui um f de x. Ok? Vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas agora vamos só dar uma olhada, né, exatamente nesse plano R3, né, nesse plano dimensional R3. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, né, esse aqui é um ponto representado de novo, né? GeoGebra, quem quiser dar uma olhadinha lá no Google, tá? Quem se interessar pelo aplicativo. Bom, você tem um espaço R3 formado por X, Y, Z, ok? E você tem uma tripla de pontos, uma tripla de coordenadas, perdão, para representar um ponto. Por exemplo, aqui ele representou que ponto? 2, 4 e 0. 2 no X, né? Quando você olhar bem, ele está contando esse pedacinho como 2, né? 1, 2, é que ele está fazendo o mesmo, né? 4 em Y. 1, 2, 3, 4. E 0 em Z, né? Então, Então, esse pontinho, né? No R3, ok?
Na verdade, você pode pensar num pontinho em x, y, já que z não tem coordenada nenhuma. Mas a gente pode colocar uma coordenada z, mas é claro que pode. Por exemplo, se eu colocasse aqui, né, z igual a menos 5, digamos, né, esse aqui seria o ponto a ser representado. Você poderia colocar também z igual a 4, ponto representado no espaço. Ok? Ou você também pode mudar todas as coordenadas, sem problema nenhum. Digamos, menos 2, aqui, digamos, menos 5, e aqui, digamos, 3. Né? Esse aqui seria o ponto representado no espaço tridimensional. Ok? Por convenção, que nem eu disse, essa aqui é a parte positiva do x, essa é a parte negativa de x, essa aqui é a parte positiva de y, essa seria a parte negativa de y, essa aqui é a parte positiva de z e a parte negativa de z. Okay? Se você colocasse aqui um z negativo, por exemplo, você teria esse ponto. Ok? Parte negativa de z. Ok? Então, essa é a nossa, o nosso espaço R3, que é formado por todos esses pontos. Okay? Por todas as combinações possíveis e imagináveis de todos os pontos, né? Da reta XY. Ok? Bom, como já vimos, a equação genérica do primeiro grau, né? Essa equação ax mais by mais c igual a zero, representa uma reta em R2. Professora, mas eu nunca vi isso dessa forma. Não tem problema, vamos botar da forma que você conhece. Você tem y, vamos isolar y, ok? Igual, ó, estou isolando y. Vamos passar, né? Menos ax, não é? Menos ax, perdão, menos ax, menos ax, menos c, né? Sobre b, o b não pode ser zero, né? Pode ser negativo, pode menos zero, né? Então, se o A for positivo, né? Então, aqui vai dar negativo se o B for positivo, né? Então, tem todas as combinações possíveis e imagináveis. Você pode escolher isso aqui como sendo um M, isso aqui como sendo um N, e representar da seguinte forma: MX mais Y, né? Sem problemas nenhum, ok? Então, isso é uma reta. A gente já viu que toda equação, né, dessa forma, y igual a mx mais y, não, ficou y, ficou ruim aqui. Deixa eu botar aqui um outro, perdão. Vou botar aqui um n. Y igual a mx mais n, né? Isso aqui é a equação de uma reta, né? Ok? Isso a gente já fez inúmeras vezes no curso, e a gente já fez também no curso passado, em Mate 1, e a gente já fez também inúmeras vezes nas outras aulas. Isso aqui é uma reta, né? Onde se o M for positivo, é uma reta que tem um ângulo agudo com eixo X, e se o M for negativo, ela tem um ângulo obtuso com o eixo X. Ok? Bom, no espaço tridimensional, eu não vou dizer nem equivalente, mas o que é parecido, né, a uma reta? Seria um plano. E a equação do plano seria o quê? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Representa o plano no R3. Bom,
Vamos dar uma olhada, né, de novo, no nosso aplicativo e vamos olhar um plano. A gente vê mais ou menos né, o que seja um plano R3. Ele bota aqui minúsculo, eu botei maiúsculo, mas isso não tem problema nenhum. Ele botou o dedo lá de cá, eu botei para cá, igual a zero, também não tem problema nenhum, ok? É a mesma equação. Isso aqui realmente são equivalentes. Então, você pode ver, ó, um plano em R3, aonde esse é o Y, né? Esse é o X, vermelhinho, esse é o Z. E se você pode mudar para que você veja, ó, plano, ok? Mudei um pouquinho o A para que vocês olhassem o plano, ok? Ó. Você pode mudar um pouquinho o B para que você olhe o plano também de outra forma. Cada vez que eu mudo, é um plano diferente, ok? Você pode mudar o C, ó, para que você enxergue melhor, né, o nosso plano, ok? E você pode mudar um pouco, né, o D, para que você mude a altura do plano, ok? Então, é o que seria parecido, né, no R2, e R3 seria um plano. E a equação do plano é aquela equação que eu mostrei para vocês, ok? Bom, vamos lá. Então, vamos falar agora de funções, que nem eu falei para vocês, né? De funções de várias variáveis. A gente trabalhou com funções de duas variáveis, né? O z igual a f de x, y, né? Então, a gente tem uma equação que a gente consegue desenhar um gráfico, digamos assim. Essas equações com n, né, maior ou igual a 12, a gente já não consegue mais desenhar o gráfico. Mas vamos à definição. Então, você pega um conjunto A contida R3, uma função de n variáveis, né, uma lei que associa a cada n uplas aqui, né, se fosse R3, seriam, né, 3 entradas, a uma função, né, em R, onde você pega todo mundo e tem uma única variável, um único resultado aqui. Tá? Então, você pega um f de x, y e tem uma em R, ok? Como eu poderia dar um exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui legal da apostila para a gente não se perder. A gente poderia dizer que uma função de n variáveis, né? Já que eu não coloquei no exemplo, de colocar aqui em verdinho, né? Senão a gente pode, digamos assim, você tem o seguinte, né? Você tem, por exemplo, f, né, de x, y igual a 1 sobre x mais y, ok? Então, você pega duas variáveis, né, o x e o y, pega 1 sobre a soma dessas duas, que vai dar um número real, ok? E existem outras, por exemplo, esse aqui pode ser o exemplo 1, vou te dar um exemplo 2. Por exemplo, você tem uma f de x, y, que você pode pensar como sendo raiz de y menos x, ok? Raiz, mais a raiz de 1 mais y, ok? Então, o que você tem na realidade? Você pega o x e y, você diminui dois números reais e tira a raiz,
né? Mas a soma de 1 com o número real e tira a raiz, tá? Obviamente, desde que esse número não dê negativo e esse aqui também, porque a gente não tem raiz de números negativos no corpo dos números reais. Tá bom? Aí sim. Então, o que é o domínio dessa função? É exatamente onde a lei de formação existe. Nesse caso aqui, esse x mais y não pode ser o quê? Zero, porque não existe divisão por zero. No caso do exemplo 2, não pode ter o quê? Número negativo aqui dentro, nem aqui, porque não existe raiz quadrada de números negativos. Ok? Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Então, na realidade, até o exemplo 1 e o exemplo 2, eu fiz o domínio, só para a gente, né, ficar familiarizado com o domínio de algumas funções. Por exemplo, você tem o f de xy como sendo 1 sobre x mais y. O que não pode acontecer numa divisão? O que não pode acontecer numa divisão? O que não pode acontecer? O denominador não pode ser zero. Então, o x, né, o y, o x, tanto faz, tem que ser diferente do simétrico do amiguinho. Tá? Ou o x diferente do simétrico de y, ou o y diferente do simétrico de x. Ok? Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, o domínio é todo mundo que não zere isso aqui. Ok? Bom, o exemplo 2 que eu dei para vocês de funções de duas variáveis, né? A mesma coisa. Então, o que tem que ser? Não pode zerar este, né? Este aqui, nem este aqui. Ok? Então, você tem que ter esse aqui diferente de zero, né? E esse aqui também, perdão, esse aqui positivo, zerar não, esse aqui positivo, que é uma raiz quadrada, e esse aqui positivo, que é uma raiz quadrada. Então, vamos fazer a continha aqui só para a gente poder ter noção. Olha só, o x, né? Perdão. Vou pegar uma borrachinha. Vamos lá. O y menos x, perdão, pode ser, tem que ser, né, maior ou igual a zero. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o meu y tem que ser maior ou igual a x. Primeira sentença. O meu raiz, né? Não, raiz não precisa. O meu 1 menos y, ele tem que ser o quê? Está dentro de uma raiz quadrada. Não está no denominador, porque o problema está no denominador é a divisão por zero. Se não está, a gente tem que se preocupar com outra lei de formação. E a lei de formação da raiz, que é quadrada, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter o que está dentro da raiz quadrada maior ou igual a zero. Ok? Então, o meu y tem que ser o quê? Menor ou igual a 1. Quando a gente passa o 1 para cá, fica menos y menos 1, multiplica por menos 1 e acaba invertendo esse signo. Ok? Então, a gente tem várias vertentezinhas. Por exemplo, professora, porque tem uns. Se vocês olharem aí, tem um exemplo para que vocês olhem. O exemplo 3, 4, 5, 6, 7, 8, da apostila na página 32. Ok? Então, você tem o exemplo da apostila, né? Eu fiz o exemplo 3.6 e fiz que números? Eu fiz o número 1 e 2, que eu acabei de fazer, tá?
Então, vocês têm para ver, que na realidade segue a mesma vertente. Quais são os exemplos? 3, 4, 5, 6, 7, ok? E 8. Então, vocês olhando esses exemplos, vocês vão ver que tem raiz quadrada no denominador. Então, você não vai ter poder ter maior ou igual a zero. Porque se está no denominador, tem que ser diferente de zero. E como é raiz quadrada, tem que ser positivo. Então, eu só uso o sinal de maior. Tá? Então, dá uma olhadinha aí nesses exemplos da apostila, ok? Que eu deixei aí de exercício para casa para vocês. Bom, e o gráfico, como eu falei, o gráfico de sempre. Por exemplo, vamos prestar atenção aqui, sem olhar essa coisa grande que dá medo. Vamos lá. Pensa em f de x igual a y, ok? Então, o que você tem? O x que depende, né, do y. Então, como é que você faz o gráfico? Vai lá para mim, fala aí. Gráfico, como é que fica? Deixa eu ver aqui, gráfico da f, como é que fica? Fala para mim. X e f de x. Você vê todos os pontos do domínio correspondente no ponto da imagem, marca no plano cartesiano. Que plano é esse que tem duas variáveis? R2. Não é isso? E mostra para mim qual é o gráfico. Agora, quando você tem uma função de duas variáveis, né? O a z, como é que fica o teu gráfico? Como fica o gráfico dessa f? Fala para mim. Simples. Como é que fica? X, Y e f de x, y. Isso aqui pertence a quem? A R3. Então, a gente só consegue enxergar o gráfico de funções de duas variáveis. Se essa função passar de duas variáveis, a gente não consegue mais enxergar o gráfico, porque nós, né, só conseguimos chegar em R3. Comprimento, largura e altura. Ok? Vamos ver uns exemplos de algumas figuras, de algumas superfícies, que eu gosto de exemplificar sempre nessa parte, que eu acho interessante a exemplificação, é bem construtiva. Então, vamos lá. Então, vamos olhar aqui o mundo das quádricas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, olha que interessante, o que é chamado de hiperboloide de uma folha, desenhada no eixo x, y, z, ok? Isso no eixo z, né, que tem esse tipo de equação. Mas você pode desenhar também outro eixo, no eixo y, e você pode desenhar também no eixo x, ok? Isso é hiperboloide de uma folha que tem esse tipo de equação. Mas você pode desenhar um hiperboloide de duas folhas, ok? Ó, no eixo x, no eixo y, perdão, e no eixo z. Deixa eu apagar aqui no eixo y, que fica até mais interessante de ver, ok? A gente também pode, né, por exemplo, ter um
paraboloide, né, uma parábola no eixo Y, a gente já viu até na aula passada que isso aqui pode ser obtido pela rotação, né, de um sólido, né, a gente pode ser obtido, né, é um sólido de revolução, se você tiver um pedacinho de uma parábola e ela rodar em torno do eixo Z, isso a gente já viu na aula passada. Por exemplo, aqui, ela pode rodar também no eixo Y, no eixo Z, como a gente já tinha visto, e ela pode rodar também no eixo X. Ok? Na realidade, você pode ter uma parábolazinha, né? Em qualquer plano cartesiano e dar uma rodadinha com ela, que você consegue fazer ela até como uma superfície de revolução. Ok? Tem chamado também o ponto de Sela, né? Que pode ser no eixo X, que pode ser no eixo Y, deixa eu pegar outro eixo, ok? E que pode ser que é o mais interessante no eixo Z. Não é porque seja mais interessante, porque qualquer eixo, se você, né, você pode girar e ele virar o eixo, né, botar o eixo no lugar, digamos assim. Mas se você ver bem, ele parece um pontinho de sela, né? Ele parece uma selazinha de cavalo, ok? Pode ver que ele parece uma selazinha de cavalo, ok? E se você olhar bem, uma coisa bem interessante que temos sobre esse ponto é o seguinte: ele é a equação resguardada as devidas proporções, né? Que parece uma selazinha de cavalo, da batata e dessa batatinha que eu não posso dizer o nome, né? Porque senão é propaganda, mas que todo mundo já comeu, vai lá na loja americana, vende no canudinho e é uma delícia. Ok? Então, você pode fazer, equacionar a batata que você come. É bem interessante isso. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, aprendemos um pouquinho sobre R3, sobre função do R3, R3 R2, R3, e gráficos, e o que pode ser desenhado, o que não pode, pelo menos no mundo das ideias. Tá? Não precisa ser uma coisa muito formal para que a gente entenda né, que as coisas não né, que as coisas não precisam ser tão, né, tão complicadas ou tão difíceis. Então, é isso. Aprendemos algumas coisas, aprendemos alguns pontos, planos, funções, superfícies, entendeu? Quem se interessar pelo aplicativo, é um aplicativo bom, vai no Google, é um aplicativo gratuito e divirtam-se com o que o aplicativo tem a oferecer. Tá legal? Então, gente, ó, até a aula que vem, ok? E espero que vocês tenham gostado das exemplificações feitas. Tá bom? Tchauzinho.